levantar estátua depois de mortos. Mas a maioria nem isso. Se deixarmos uma ponta de saudade em alguém, numa única pessoa que seja, a quem fizemos o bem uma única vez, já teremos saído muito melhor que a encomenda. Fabuloso. Fabuloso esse blog. Além das personalidades que faleceram nesses últimos dias, e foram vários, morreu Michael Jackson, morreu Farrah Fawcett, morreu Ed McMahon, morreu aquele homem que fazia comercial em todos os canais, que tinha uma voz que ninguém gostava, morreu essa semana. E nessa semana, a morte chegou muito perto de nós, de forma indireta. Um dos membros da nossa diretoria é o Rubens Silva, membro da igreja há muitos anos, veio para a igreja com 13, 14 anos de idade. Hoje membro da igreja de São José. Sua mãe foi acometida de um derrame cerebral e foi para o hospital. E tivemos com ele 3 vezes essa semana, sendo que a última vez foi a mais marcante. Sexta-feira, minha sogra queria ver a sua amiga, irmã Filomena Machado, e nós resolvemos então fazer a última visita. Saímos do hospital por volta de 10 horas e ela respirava com tanta dificuldade. A médica disse que aquela noite talvez seria a última. E dito e feito, 2 da manhã, ela faleceu. Ao pensarmos na morte, na verdade nós pensamos na vida. Morte é uma oportunidade de fazermos uma avaliação. O escritor de Eclesiastes diz que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor ir na casa onde há um velório do que na casa onde há um nascimento. E você pensa nisso e você diz, de jeito nenhum, nunca é melhor a morte do que o nascimento, e nunca é melhor uma casa de velório do que uma casa em que está celebrando o nascimento de uma criança. Mas ele diz, na perspectiva de avaliação, quando uma criança nasce, nós que somos avós, e eu posso entender exatamente o que o pastor Saul falou essa manhã, a gente faz uma avaliação, mas geralmente não é assim. Mas quando nós deparamos com morte, nós pensamos na nossa própria vida e como a nossa vida é curta. A Bíblia, ela fala muito sobre isso. E a morte é algo que precisa de ser encarado, não porque temos desejo, ninguém tem desejo de morrer. Quantos aqui querem ir para o céu? Levante a sua mão e diga amém. Não, diga amém mais forte. Quantos querem ir para o céu? Agora, quantos querem ir para o céu agora? Nós queremos ir para o céu, mas não agora. Não temos pressa. Céu é lindo, mas quando chegar lá, a gente vai usufruir da beleza do céu. Agora a gente quer ficar na terra, sabendo que o céu é melhor. Então a gente precisa de dar uma parada e pensar nas oportunidades que a vida nos oferece. Emily Dickinson foi uma das poetisas mais lindas na língua inglesa, aqui nos Estados Unidos. Eu amo Emily Dickinson. Ela foi poetisa no século XIX e ela escreveu uma poesia que diz assim, por que eu não quis parar para a morte? Ela gentilmente parou para mim. Ninguém quer parar para a morte. Irmã Filomena não queria parar para a morte. As pessoas que morreram essa semana, ninguém quis parar para a morte, mas ela chega a qualquer momento. Algumas verdades sobre morte. Primeiro, Deus não criou o homem para enfrentar a morte. Morte é muito triste, gente. Morte é tristeza, morte é pesar. E Deus não queria isso, Deus não fez-nos para a morte. No livro de Gênesis diz que Deus falou para Adão, de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. E você conhece a história, Adão comeu do fruto. E a gente lê muito rápido o livro de Gênesis, mas o capítulo 5 é muito importante, porque até então, com exceção da morte de Abel, nós estamos vendo as coisas crescerem. Mas no capítulo 5 é um capítulo muito triste. O capítulo 5 de Gênesis, que antecede o dilúvio, é muito triste, é uma genealogia.
para ser escrito dessa forma, era para ser um capítulo que celebrava a vida, mas Gênesis 5 mostra-nos a respeito da realidade da morte. Diz assim no capítulo 5: e viveu Adão 930 anos, muito tempo, mas era para viver muito mais, e morreu. E desde então, não só ele, mas todos nós, após dele, um dia veremos morrer. A morte é universal. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, como todos os homens, está falando do ser humano, isso inclui mulheres, e como todos os seres humanos está ordenado, preste atenção nessa palavra, ordenado, é algo que está já prescrito, destinado, ordenado, todos vão morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Um dia todos vão morrer, todos nós que estamos aqui, um dia não estaremos mais aqui. Até mesmo na vinda de Jesus, quando Jesus voltar, haverá um arrebatamento, mas as pessoas que passarem pelo arrebatamento, de certa forma, terão também que morrer. Pastor, eu nunca ouvi isso antes. Eu pensei que quem fosse arrebatado não ia morrer. Morte é separação. E até mesmo os que foram arrebatados vão ter que se separar desse corpo e vão receber um corpo glorificado. A única diferença é que será uma coisa rápida. A Bíblia diz como no abrir e fechar dos olhos. Morte é universal. Segunda coisa importante é que há um tempo determinado para a morte. Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. O que quer dizer a palavra determinado? Significa que foi programado. Tudo tem o seu tempo determinado. O verso de número 1 diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Tem pessoas que têm medo de andar de avião dizendo o seguinte: eu tenho medo de andar de avião porque eu tenho medo de morrer. E realmente a morte de avião é uma morte dramática. No voo 447 que saiu do Rio de Janeiro para Paris, e quando aquele avião despencou 30 mil pés, não, 10 mil pés, sei lá, 30 mil pés, lá em cima, e hoje nós sabemos que ele despencou, mais de 200 pessoas morreram. É uma morte dramática. E alguém diz assim: eu não vou andar de avião porque eu tenho medo de morrer. Em Nova York, havia um homem assistindo televisão na sua sala. Um avião caiu em cima dele. Todas as pessoas do avião morreram, e ele que estava assistindo televisão morreu também. Morte é assim, é um tempo determinado, gente. Ela chega sem aviso. Em alguns casos, a morte pode ser adiantada. A Bíblia diz no livro de 1 João que há pecados para a morte, e a gente não quer abusar. Mas todos nós temos um dia pré-determinado. Eu nasci no dia 6 de setembro de 61. E o tempo do meu nascimento foi programado por Deus, e o dia da minha morte e o dia da sua morte será programado por Deus. Só que nós não sabemos quando, porque ela vem sem avisar. Amós 4 diz: prepara-te para encontrares com teu Deus, mas não diz quando. Então, todos nós sabemos que um dia vamos morrer, mas não sabemos quando. Eu lembro sempre daquela história daquele homem que a morte um dia chegou para ele e disse: chegou a tua hora, hoje à noite você vai morrer. Ele disse: por favor, minha filha faz 15 anos no sábado, deixa pelo menos eu celebrar os 15 anos da minha filha. E a morte concordou. O anjo da morte disse: tudo bem, eu volto no sábado às 11 horas. Ele fez no aniversário da filha, e quando deu mais ou menos 9h30, 10 horas, ele foi. Ele tinha um cabelo muito bonito, ele raspou a cabeça, ficou careca e botou um bigode postiço, tentando fugir da morte. A morte chegou, procurou por aquele homem de cabelos lindos e não encontrou. Olhou para um lado, olhou para o outro, não encontrou, e viu no cantinho um careca bigodudo. E ela disse o seguinte: sabe de uma coisa, para não perder a viagem, eu vou levar o careca bigodudo. Quando a morte vem, não adianta fugir. É importante a gente entender isso, que ela vem sem avisar. Agora, o mais importante